Oi, povo abençoado, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Estou aqui de volta com mais um vídeo no canal e esse vídeo é um vídeo muito especial, como todos já sabem que eu sempre falo. E esse vídeo é um vídeo sério, eu tenho até brincado que quando eu estou aqui nessa poltrona, né, a nossa poltrona branca daqui de casa, é porque eu vou falar alguma coisa séria. E realmente é isso. Esse vídeo é um vídeo muito especial porque ele não foi um vídeo programado para o canal, não nesse momento, mas eu tive um sonho antes de fazer esse vídeo e esse sonho ele foi algo muito real e, e se tratava realmente sobre esse vídeo aqui que eu vou fazer para vocês, detalhando exatamente tudo e essa história que eu vou contar para vocês é sobre a história da minha família antes de casar. Então, se de repente eu me emocionar nesse vídeo, me desculpem, porque realmente é um vídeo que eu sei que é um vídeo forte. E é um vídeo muito especial também. Então, você que já é inscrito no canal, fique comigo aqui no canal. Eu não vou cortar o vídeo porque não faz sentido, porque se eu ficar esperando me recompor, eu sei que eu não vou conseguir fazer um vídeo desse, né? Então, que vamos seguir, vamos ver como é que vai ficar esse vídeo no final. Mas a verdade é que o intuito de eu fazer esse vídeo é ajudar pessoas. Então, se de repente eu puder ajudar alguém através desse vídeo, eu já vou me sentir muito feliz por estar fazendo ele. E eu me emociono fazendo esse vídeo. Desde já eu quero deixar claro que não é porque eu não superei nada disso, mas realmente que porque a forma que Deus falou no meu coração para trazer esse vídeo, eu sei que vai tocar em pessoas. E o intuito do meu canal sempre foi tocar vidas. Então, você que já é inscrito no canal, deixa o seu like, deixa um comentário aqui. Se você tiver uma história forte, me chame lá no Instagram. Se de alguma forma eu puder ajudar você através desse vídeo, muito obrigada desde já. Então vamos lá pro vídeo. Bom, queridos, eu vim de uma família antes de casar, e eu falo de família porque depois que nós casamos, a nossa família ela vira a nossa parentela, né? Mas eu vim de uma família antes de casar, constituída da minha mãe, do meu pai. Os dois já faleceram. Você que não conhece a história, eu vou estar deixando o link aqui na descrição do vídeo. Eu vim também, tenho também uma irmã, na verdade duas, mas vocês vão saber por que a segunda mais na frente do vídeo. E morávamos em 4 pessoas, né? Quando a minha mãe conheceu o meu pai era motorista de ônibus. Quando a minha mãe conheceu o meu pai, a minha mãe já tinha minha irmã, ela tinha acabado de ter minha irmã. E essa parte da história antes do pai da minha irmã eu não vou contar aqui no vídeo, porque eu ainda não era nascida, então nunca me detalharam essa história. E aqui os meus vídeos eles são relacionados à verdade, então eu não posso contar algo que eu não conheço. Então eu vou contar a partir da história que eu conheço, tá bom? Então quando a minha mãe conheceu meu pai, já tinha minha irmã, e ele assumiu, né, a minha irmã. Ele gostou muito da minha mãe. Eu sei que o meu pai ele era muito apaixonado pela minha mãe. E aí ele gostou muito da minha mãe, assumiu minha irmã como filha, né? Ele assumiu minha irmã como filha. Nunca teve essa diferença entre eu e ela. Eu nunca percebi meu pai fazendo, pelo contrário, eu dizia que ele gostava mais dela, porque quando eu era pequena, né, eu era muito ciumenta. E ele dizia eu dizia que ele gostava mais dela, que ela sempre foi, que ela era a preferida de casa.
mas na verdade nunca teve, né, essa diferença entre eu e ela. E aí, queridos, os meus pais foram viver juntos, eles nunca foram casados no papel. E eles diziam que eles não casavam porque na época a minha mãe, ela ficou com uma pensão na época da família que adotou ela e aí ela não podia casar, né? Porque ela perderia esse direito. Então ela sempre me contava essa história, né? Que eles não casavam por causa disso. E aí eles foram, né? Viveram muitos anos juntos. Só que nesse processo eu nasci, né? Eu nasci e aí eu já lembro que quando a história deles, quando eu tinha mais ou menos entre 10 anos, 10 anos, eu já lembro dessa história, né? Meu pai sempre bebeu muito. Desde que eu me entendo por gente, né? Meu pai sempre bebeu muito. E eu via muitas brigas dentro de casa, eu sempre via muitos atritos deles dois. Meu pai, ele gritava com a minha mãe, né? Ele batia na minha mãe. E minha mãe também era muito esquentada, minha mãe era extremamente geniosa e era um atrito só. Mas um dos defeitos da minha mãe, assim, muito grande, era com relação a valores financeiros. A minha mãe, ela sempre foi uma mulher muito descontrolada financeiramente. Ela sempre foi uma mulher muito desregrada com dinheiro. O dinheiro do meu pai nunca dava. Minha mãe, mesmo recebendo pensão, era muito difícil, né? Essa administração. E aí eles sempre brigavam por causa disso. Minha mãe por causa da bebida do meu pai e meu pai por causa do dinheiro, que a minha mãe gastava demais. Então, era muito complicado. E aí quando eu comecei a crescer e comecei a ver todo aquele processo, né, de briga, eu comecei desde sempre a rejeitar a família. Eu comecei desde sempre não acreditar em família, não acreditar em casamento. E eu tô contando essa história aqui para vocês porque em breve eu vou entrar na história de casamento, do meu casamento. E eu vou precisar que vocês entendam alguns pontos. Porque muitas das vezes as pessoas dizem assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E algumas pessoas não acreditam, mas, queridos, acreditem. O teu passado, ele não define quem você vai ser no futuro. Mas desde que você se posicione, desde que você tome decisões corretas. Porque o teu passado, sim, pode influenciar o teu futuro. E eu te falo porque eu vou estar contando muito também sobre como eu vivi na minha adolescência, na minha juventude, com relação a essa questão mais íntima. Porque eu acredito que informação e conhecimento pode trazer uma libertação para alguém. E dessa forma eu posso ajudar pessoas. Então esse é o intuito do canal. Então, para não fugir muito do assunto, eu queria deixar esse ponto para que vocês entendam o motivo de eu estar contando esse meu testemunho dos meus pais. E aí meu pai e minha mãe, né, sempre tiveram nesse atrito muito grande, nessa briga muito grande, nessa discussão muito grande. Eu comecei a ver aquilo desde pequena. A minha irmã, ela começou a passar mais tempo na casa dos meus avós de criação, né? Porque a minha irmã, ela praticamente quem criou a minha irmã foi a minha avó de criação, a nossa avó. Então, ela passou mais tempo lá. Então, eu passei mais tempo com meus pais. Mas ela também morava com a gente, ela ia e vinha, enfim. Mas eu observei toda aquelas brigas, aquela violência, bebê, papai bebê e aquilo. Muitas das vezes eu ia buscar ele, mesmo nova, em alguns bares, alguns lugares. Era muito desgastante para mim, mesmo sendo pequena. E eu acredito que também através disso me gerou muitos problemas emocionais, né, que eu já conto nos testemunhos de toque, que eu tive desde 8 anos de idade. Então tudo isso foi muito difícil para mim, porque por várias vezes eu
eu me pegava no quarto chorando. Por várias vezes eu queria que meu pai fosse somente um pai normal, né? Eu queria que o meu pai fosse normal, né? Para mim, que ele fosse na minha escola, que meus pais tivessem um relacionamento normal. Mas eu nunca vi um relacionamento normal dentro de casa. E se você está passando por isso, saiba que você pode dar um relacionamento normal para os seus filhos. Você pode fazer diferente na sua vida, sabe? E eu me via várias vezes. Eu me via várias vezes querendo uma família normal. E onde eu encontrava uma família normal era na casa da minha avó, porque quando eu ia para lá, eu via muita alegria, meus tios eram muito alegres, né? Então, os meus primos, então eu gostava daquele movimento todo. E quando eu ia para Mosqueiro, quando eu ia para casa da minha avó, eu me sentia muito bem lá. Mas eu tinha um apego muito grande pelos meus pais. Eu sempre tive um apego muito grande pelos meus pais, pela minha mãe, pelo meu pai. Eu sempre amei muito meus pais. E aí chegou um episódio que eu lembro com muito detalhe, que nós até contamos no testemunho, né, de casal, sobre um momento que foi praticamente o fim do relacionamento dos meus pais, né? Na verdade foi o início do fim, vamos dizer assim. Foi quando eu tinha mais ou menos 12 anos. Eu já morava aqui em Belém do Pará com eles, né, na Cidade Nova. E eu lembro que o meu pai, eu acordei numa madrugada e meu pai estava batendo na minha mãe, tinha muito sangue. E quando eu vi, né, aquela situação, eu tentei ajudar minha mãe e aí a minha mãe me puxou de casa e ela saiu comigo só de calcinha na rua, né? Eu não era uma mocinha, não tinha assim muito corpo, mas ela saiu me puxando e aí nós fomos na época para casa dessa minha avó, né? Que morava na época também na Cidade Nova e também sempre ajudou minha mãe, sempre apoiou muito a minha mãe. Sempre vou ter uma gratidão muito grande, porque sempre foi uma família que sempre acolheu minha mãe, né? Sempre acolheu muito a minha mãe e essa gratidão vai ser para sempre por eles, né? E aí o meu pai, minha mãe corria, na época eu lembro dessa casa que minha mãe corria com um pedaço de pau atrás do meu pai, foi o maior escândalo, porque minha família ela sempre foi muito voltada para isso, né? Muitas brigas, então as pessoas escutavam, os vizinhos sabiam e era muito difícil. E aí a minha mãe ela começou a decidir, né, se separar do meu pai, mas ela também era muito dependente dele e também ela tinha uma dependência de uma certa forma emocional dele e ele dela, e aí eles sempre faziam as pazes e voltavam e era aquela bagunça. E chegou um período que eu já queria, né, essa separação, apesar de ter sofrido muito com a separação deles, eu já queria, porque era algo muito difícil. E aí, quando chegou com 15 anos, eles se separaram. Na época, eles ainda ficaram, depois desse episódio, mais ou menos uns 4 anos juntos. E depois eles vieram a se separar, porque realmente não dava mais. E minha mãe começou a trair meu pai muitas das vezes, né? Eu não sabia com detalhe dessas traições, mas eu sabia que acontecia sim, porque quando você vai ganhando uma idade, você já não vai ficando mais, né, você já não vai sendo mais inocente, você já vai sabendo o que está acontecendo nos bastidores, você já vai ouvindo algumas coisas que vão te deixando triste e eu ouvia muitas coisas, né? Ela se abria mais com a minha irmã,
mas minha irmã nunca detalhou também nada para mim, até porque, enfim, era coisa da minha mãe e elas sempre foram muito amigas, né? Mas eu tenho certeza que a minha irmã também não fazia por mal, não é sobre isso, mas é realmente pela confiança que a minha mãe tinha nela e tudo mais. Eu era muito pequena, eu era muito jovem ainda, então minha mãe não podia se abrir. Eu era muito apegada também com meu pai. Apesar do meu pai ser assim, o meu pai, ele não era de me bater. E o mais impressionante é que meu pai era violento com a minha mãe, mas o meu pai ele não era violento com os filhos. Né? Ele tinha muito cuidado com a minha irmã, ele também tinha muito cuidado comigo. Então, eu nunca entendi, né? Porque o meu pai ele não era uma pessoa violenta comigo. Eu lembro até hoje que eu levei uma palmada do meu pai quando eu era grande já, né? Quando eu era grande, que eu recorde, né? Mas eu não lembro do meu pai me batendo na infância, eu não lembro do meu pai me batendo na juventude. E aí, nem na adolescência, eu não lembro. E aí, o que que acontece? Quando eles se separaram, eu soube que era muito também por traição. E aí depois eu fui saber que um dos motivos do meu pai também ser violento, depois que eu comecei a ganhar idade, o meu pai conversava comigo, também era sobre esses relacionamentos que a minha mãe tinha por fora do casamento. E na época eu achava que era só por questão da bebida dele, mas eram muitas outras coisas. Meu pai era extremamente ciumento com a minha mãe. Minha mãe era uma mulher muito bonita, ela chamava muita atenção, mas claro que eu não estou falando isso aqui para justificar, tá, queridos? Eu espero muito que quem esteja vendo esse vídeo seja maduro e entender que isso não é uma justificativa, isso que eu estou falando. São detalhes que eu estou abrindo para que vocês possam entender o decorrer do vídeo, o final dele também. E aí eu comecei a entender mais ou menos depois de quando eles se separaram. E aí, quando eles se separaram, eu tinha 15 anos. Logo depois, o meu pai foi morar sozinho. Ele ficou muito tempo sem ninguém. E aí, ele se entregou totalmente no vício, né, na bebida. Meu pai sempre foi muito trabalhador. Meu pai sempre foi um homem, né, porque quando fala dos defeitos de alguém, nós precisamos também entender que todo ser humano também tem qualidade. Meu pai sempre foi muito trabalhador, sempre foi um homem muito honesto. O meu pai também sempre foi um homem muito, extremamente preocupado, cuidadoso com as pessoas, nesse sentido, né? Mas com a minha mãe ele se transformava demais. E ele se entregou, quando ele foi morar só, ele se entregou ao vício da bebida, continuava trabalhando, mas quando saía do trabalho, né? Ele trabalhava na época da aviação forte, aqui em Belém do Pará, e no município de Ananindeua. Ele foi motorista de ônibus por muitos anos, e aí quando ele saía, ele se entregava na bebida, e com 15 anos eu já ficava muito preocupada com ele, mas teve um período que a minha mãe não deixou, né? Eu queria morar com ele, mas porque realmente a minha maior preocupação com meu pai era ele morrer debaixo de um carro quando ele vinha bêbado por aí. Então, realmente eu queria morar por ele justamente por causa disso. E também porque ele me tratava super bem. Meu pai realmente ele me tratava muito bem. Mas, ao mesmo tempo, tinha essa mágoa que eu carregava por causa do que ele fez com a minha mãe. Então, a minha cabeça ela sempre ficou muito dividida, né, com relação aos meus pais. Mas eu continuei, permaneci morando com a minha mãe. Minha mãe começou a namorar logo depois que ela deixou meu pai. Ela assumiu um relacionamento logo depois mesmo. E eu ficava muito triste de ver tudo aquilo, porque ela levava para casa essa pessoa. Na época nós nos mudamos para Marambaia, que fica também, fica em Belém, né? E aí nós nos mudamos para Marambaia, ela foi para lá e assumiu um relacionamento, mas ela não trazia assim para dormir em casa, nada disso, ela tinha esse cuidado comigo. E a minha irmã passou um tempo morando com a gente também, mas aí também indo para a casa da minha avó, eu passei a maior parte do tempo com a minha mãe. Aí eu fui conhecer,
na verdade, a minha mãe mais profundamente. E aí eu fui vendo que muitas coisas que eles viviam no casamento era por consequência da vida da minha mãe. E aí a minha mãe, nesse relacionamento, ela conheceu o meu padrasto. Por quê? Porque esse relacionamento, por incrível que pareça, o meu pai ele tinha uma família no interior que chama Tracuateua, né? Meu pai, a família dele é de lá, de Tracuateua, próximo Bragança. E aí a minha mãe arranjou um namorado que era justamente de lá. Não acredito que seja coincidência, não. Minha mãe era muito perigosa. E aí conheceu um relacionamento de lá, se envolveu com esse relacionamento. E aí ela começou a namorar com esse homem, que trabalhava na época em uma van. E aí eu não gostava desse homem nem um pouco, até porque eu tinha ciúme ainda, né? Era muito recente a separação deles. E eu queria muito morar com meu pai, minha mãe não deixava. Foi quando a minha mãe conheceu o meu padrasto. Nessa ida e vinda para o interior, porque minha mãe tinha livre acesso, mesmo se separando do meu pai, ela continuava indo no interior. E ela conheceu o meu padrasto. E aí eu vou contar a história, né, de como meu padrasto entrou na minha vida. Quem não sabe, meu padrasto foi ele que cuidou de mim na época da depressão. E ele também já faleceu. Meu padrasto, ele era um homem muito especial para mim. Por tudo que ele viveu, a história de depressão que eu vivi. E aí foi quando ele conheceu a minha mãe. E aí, queridos, nesse processo que a minha mãe ia e vinha para o interior, se conheceram. E a minha mãe teve uma amizade, que era parente desse homem que ela namorava. E aí, dentro dessa amizade que eles tiveram, a minha mãe conheceu essa mulher, que era esposa do meu padrasto. E aí ele conheceu essa mulher, a minha mãe ficou amiga dela, foi para dentro da casa dela e ela se apaixonou pelo meu padrasto e meu padrasto por ela. A minha mãe, meu padrasto largou a família, saiu de casa e ficou com a minha mãe. E foi quando eles começaram a viver uma história, que essa história durou 10 anos. E aí essa história, queridos, eu conto para vocês, porque hoje tendo família e tendo a vida que eu tenho, né, restaurada, meu casamento, eu entendo o quanto essa mulher sofreu, né? O quanto essa mulher sofreu. Quando nós conhecemos Deus na nossa vida, quando nós entregamos a nossa vida para Ele, nós observamos que a nossa vida, nós precisamos ter muita responsabilidade com ela. E aí foi quando a minha mãe conheceu ele, né? Não posso dizer que tirou de casa, porque ninguém é criança, né? Ele saiu também porque ele quis. Ele deixou a família, os filhos já eram grandes, mas deixou os filhos, a esposa, e foi viver com a minha mãe. E foi um escândalo na época. A minha mãe, ela deixou de um bom período para o interior, porque a família dele também era toda de lá e também tinha a família do meu pai. Então, vocês imaginam a confusão que deu. Então, foi muito escândalo. E aí eu fui muito rejeitada também por muita gente, porque eu era filha da adúltera, né? Eu era filha da prostituta, eu era filha da... E realmente era tudo isso, né? Hoje eu entendo que era tudo isso. Mas eu não tinha culpa, né? Eu não tinha culpa. Eu fui inserida nessa família bagunçada. E é sobre isso. A minha família era dessa forma. E aí eu convivi, eu parei de ir muito tempo também para o interior por causa dessa situação, né? Porque olhavam para a gente de canto. Não a família do meu pai, porque a família do meu pai sempre me amou muito. A família do meu pai sempre me amou demais, então eles nunca tiveram isso comigo. E nem com a minha mãe, né? Eles sempre receberam a minha mãe muito bem. Mas nós passamos um bom perrengue com relação à família do meu padrasto, né? E com razão. Não estou aqui tirando a razão de ninguém. E aí
foi quando eu fui e eu gostei desde o primeiro momento do meu padrasto, porque eu comecei a ver ele ali, entrou na minha casa como referência de pai. Ele não entrou para namorar com a minha mãe, ele já chegou assumindo a minha mãe. E de uma certa forma, a convivência, o dia a dia, me deixou encantada por esse cuidado. Porque o meu pai me deixou jovem, né, no sentido de se separar, eles se separaram, eu tinha 15 anos. E meu padrasto de 15 até 20 e poucos anos aí, até antes da minha mãe morrer, conviveu comigo. Então eu comecei a criar um laço de amor muito grande, paterno por ele, né? Porque o meu padrasto ele sempre foi muito carinhoso comigo, ele sempre foi muito cuidadoso com a gente, né? Com a minha irmã também. E aí ele sempre assumiu minha mãe. Então o meu padrasto ele tinha uma administração financeira melhor. Então ele começou a tirar a minha mãe das dívidas. Ele começou a fazer coisas que a minha mãe não conseguia fazer antes com o meu pai. Então nós já passeávamos, nós já tínhamos uma vida familiar, né, juntos, que eu não tive com meu pai, porque com meu pai era só briga, com meu pai era muita discussão, com a minha mãe era muitos problemas, e com o meu padrasto já foi diferente. Ele trouxe uma estrutura familiar, porque ele já tinha na casa dele essa estrutura familiar. Só, queridos, que eu não tinha discernimento que essa família não era minha, né? Não era minha, né? Ele não era meu pai, ele não era minha família. Ele estava ali de uma forma totalmente errada. Mas eu não tinha discernimento, eu não sabia o que era isso. E aí eu amei ele como um pai mesmo. E aí por várias vezes que ele chegou a internar, ir para o hospital, várias vezes eu fui com ele, eu cuidei dele, até mesmo depois que a minha mãe morreu, nós tínhamos também um relacionamento de pai e filha, e isso foi, por um bom tempo, foi interpretado mal também com relação à minha parentela, porque chegaram a dizer na época que a minha mãe morreu, né, que eu tinha um relacionamento com ele, e não tinha absolutamente nada a ver. O que eu tinha pelo meu padrasto era uma gratidão muito grande, né, porque ele me tirou, né, ele foi que estendeu a mão quando ninguém estendeu a mão para mim, quando eu estava para morrer. Eu vivi momentos de muito choro quando a minha mãe morreu, ele sofreu muito. Então eu tive presente ali, eu estive presente nos momentos que ele também teve um infarto, que ele internou. A minha mãe já tinha morrido, eu cuidei dele também. E aí foi quando a mulher dele, né, a mulher dele mesmo, reaproximou dele. E ele voltou, ele restaurou a vida dele, né, com a mulher. Então ele morreu ao lado da verdadeira família dele, e eu agradeço a Deus por isso, porque eu já estava na igreja, tive a oportunidade de levar Deus para a vida dele, né, Jesus, o nome de Jesus para a vida dele. E eu sou muito grata por isso, né, porque ele voltou para a casa dele, da onde ele nunca deveria ter saído. Então, mas voltando um pouquinho no período, eu sei que esse vídeo vai ficar longo, mas é necessário para que vocês entendam um pouquinho mais. Então, quando eu tive essa convivência com meu padrasto, foi uma convivência muito especial. Foi uma convivência paterna, tudo que meu pai não pôde me dar de afeto, ele me deu. Tudo que meu pai não pôde me dar de carinho, ele me deu. Na verdade, não soube, porque você não dá aquilo que você não aprende a ter, você não dá aquilo que você não tem. E meu pai era muito, apesar de cuidar muito da nossa casa, no sentido de mim, da minha irmã, nunca deixar faltar nada, meu pai deixou faltar muito carinho. Meu pai não era um homem carinhoso e acredito, não culpo ele, acredito realmente que porque talvez ele não recebeu isso, então você não dá o que você não recebe. Então, é sobre isso. Eu vivi muito tempo, né, nessa família desestruturada e quando a minha mãe foi morar com meu padrasto, né, eu vi o amor que ela tinha muito grande por ele, né,
uma paixão, sei lá qual era o sentimento, mas eles eram muito apegados um no outro. A minha mãe, eu percebi que também ela mudou muito. Ela parou, né, desses relacionamentos extraconjugais, né, e isso, assim, a minha mãe mudou realmente, incrivelmente, assim, quando ela conheceu meu padrasto. Bom, e também já estava na hora, né, porque o meu padrasto, ela conheceu ele dessa forma que eu falei para vocês, e aí eles foram viver uma vida, só que no período que eles foram viver foi quando a gente conquistou, né? Nós conquistamos a nossa primeira casa. Na verdade, a segunda, porque a primeira casa que nós tivemos na época do meu pai foi aqui na cidade de Nova Cinco. E eles venderam, né? Na verdade, por incentivo da minha mãe para pagar contas, para pagar dívidas. No município de Ananindeua, nós tivemos a nossa primeira casa, que era a casa da mãe do meu pai, deixou para ele e eles venderam para pagar contas. Lamentável. Hoje eu entendo que é lamentável mesmo essa situação de dívidas. E aí quando ela conheceu meu padrasto, nós compramos a nossa segunda casa, que foi no Icuí. E essa segunda casa, ela foi conquistada através do trabalho da minha mãe, né, da pensão da minha mãe. E o meu padrasto, ele começou a